Eu usei magia para tomar o marido da minha irmã e eu paguei muito caro por isso. Vamos de relato de terror, porque é um puro terror. A minha mãe, ela sempre me mimou, né? E ela fazia de tudo por mim. E a minha irmã também fazia de tudo por mim. Então eu sempre fui muito mimada. Eu sempre tive tudo o que eu quis e o que eu sonhei sem fazer o mínimo de esforço. A minha irmã mais velha, ela sempre fez de tudo por mim, nunca teve nenhum tipo de discussão. Tudo que eu queria, ela sempre fazia para mim e por mim. Eu nunca movia um dedo para fazer nada por ela de jeito nenhum, ou seja, pela minha mãe. Mas por mim, a minha mãe e ela fazia tudo que eu queria. A minha irmã era como se fosse uma segunda mãe para mim. Quando eu comecei a estudar e eu falei que queria fazer cursos, ela mesma falou: "Olha, eu vou pagar o seu curso. Eu quero que você seja uma profissional competente." Isso a minha irmã, então eu sempre tive ela como uma segunda mãe. A minha irmã já tinha 25 anos e eu estava com 16. E daí ela arrumou um namorado e eu me apaixonei desesperadamente pelo namorado da minha irmã. Foi aí que começou a acontecer algo que eu acredito que ela nunca imaginou que eu ia agir dessa maneira. Um certo dia, ela trouxe o namorado dela em casa e eu dei em cima dele. Só que assim, ele me via como uma criança. Ele não dava liberdade pra mim, de jeito nenhum. Mas pelo fato de eu ser tão mimada, né? O que eu queria era ele. Porque a minha mãe sempre fez tudo o que eu quis e a minha irmã também. Eu digo, não, eu quero ele. Eu sou acostumada a conseguir tudo que eu quero. Então eu quero ele sim, eu tô disposta a tudo. Na minha cabeça funcionava assim. Se a minha irmã, ela percebesse que eu estava apaixonada pelo namorado dela, ela iria deixar ele e eu iria namorar com ele. Como sempre eu consegui tudo que eu quis, esse era o meu pensamento. Tentei de uma outra forma me aproximar dele, falei uma palavra bem que ia chamar a atenção dele. Ele olhou pra mim e falou: "Olha, pra mim você é uma criança, te vejo como uma criança, você é minha cunhada e eu amo a tua irmã." Nisso eu já fiquei toda sem jeito, né? Já não falei mais nada, virei as costas e fiquei quieta, mas não parei de pensar em um plano pra ficar com ele. Quando ele me repreendeu, eu fingi demência e depois falei pra ele que era uma simples brincadeira, mas na realidade não era brincadeira, não tinha brincadeira, naquele momento era tudo verdade. E eu digo, não, vou colocar o meu plano em prática, mas eu quero ele. O namorado da minha irmã, ele era o homem dos meus sonhos. Ele dava presente, ele dava flores, ele levava ela para passear, né? E daí eu queria tudo aquilo que estava acontecendo para ela, eu queria para minha vida. Eu digo, não, eu não vou desistir dele. A minha maior tristeza foi que eles marcaram o casamento e eles vieram a se casar. Mas eu ainda tinha aquele sonho de ficar com ele. A minha obsessão por ele estava tão forte que eu comecei a pesquisar número de pessoas que faziam trabalho através da internet, comecei a encontrar bastante, entrei em contato com eles, né? E daí eu falei realmente o que eu queria, né? Que eu queria separar minha irmã do marido dela, que eu queria o marido dela pra mim, contei tudo. E daí eles falaram, você tem certeza? Tem. O que eu achei que era mais eficaz, tinha mais comentários ali falando que o trabalho que eles faziam era positivo, esse aí eu peguei, chamei no WhatsApp, conversei tudo, perguntei qual o valor que ele cobraria para fazer esse tipo de trabalho, né? E daí ele falou que teria uma consequência. Eu falei, não, eu não tô preocupada com a consequência, eu quero ele para minha vida. Então eles me deram ali uma lista, né, das coisas que ia precisar. E daí eu até pedi dinheiro para minha mãe, porque eu dependia da minha mãe e eu dependia da minha irmã. Então eu pedi dinheiro para minha mãe, falando para ela que eu queria comprar umas coisas para mim e era muito caro. Mas a minha mãe, ela não desconfiou que eu estava fazendo esse tipo de coisa para ficar com o marido da minha irmã. Então ela tirou do dinheiro da aposentadoria dela e eu comprei os animais, tudo que ele pediu. Só que assim, ele fez o trabalho. E o trabalho foi um trabalho eficaz. E tudo que eu pedia, ele ia fazer. O trabalho foi para isso. Para tudo que eu pedisse, ele fazia só as minhas vontades. Esse ritual, ele foi muito eficaz. Por início, a iniciativa teve um bode,
né? E teve outras coisas também. E eu tive que me banhar no do bode, né? Na realidade. Essa foi a parte mais leve que teve nesse trabalho, que eu achei mais leve. Assim que eu voltei para casa, né? Eu já entrei em contato com ele, mandei mensagem, falei que eu queria encontrar com ele e ele foi no local. E quando eu me encontrei com ele, eu falei para ele, olha, eu quero que você separa dela e que você fique comigo. E daí ele voltou para casa, né? Ele separou da minha irmã. A minha irmã chegou em desespero na casa da minha mãe, mas ele separou e realmente fomos morar em um lugar, eu e ele. Né? Foi aonde a minha mãe ficou contra mim, a minha irmã começou a discutir, começou a brigar, mas eu não estava preocupada com isso. A minha mãe ficou horrorizada. A minha família ficou todas contra mim, mas a minha preocupação não era essa. Eu queria, era ele, e aconteceu. Daí saí de casa, a minha mãe, a partir daquele momento, falou que eu não era mais filha dela, mas eu também não estava preocupada com isso. Eu estava feliz porque o trabalho que eu fiz deu certo. Eu fiquei com ele 5 anos. Depois de 5 anos, as coisas começaram a desandar. O comportamento dele ficou totalmente agressivo comigo. Até eu chegar para ele e falar, olha, não dá mais, vamos separar. Ele falou que se eu não ficar com você, eu não fico com mais ninguém. E eu não entendi o que ele estava passando para mim, né? E daí, gente, eu falei, eu não quero mais mesmo. E daí, antes de acontecer, ele mandou mensagem para mim, falando, você não me quer, né? Então, eu vou dar um jeito nisso. Gente, ele tirou. Porque eu não quis ficar com ele, mas foi através do trabalho que eu fiz. E até hoje, eu não consigo ter uma vida normal, eu não consigo casar, ter um relacionamento sério com ninguém, porque parece que o que ele falou para mim antes, a imagem dele tá na minha mente. Muitas vezes eu vou dormir e eu vejo ele. E já chegou um dia dele olhar para mim num sonho e falar assim, eu vou vir te buscar. Eu vou ficar com você para sempre. E até hoje, gente, eu tenho medo. Eu não sei realmente o que vai acontecer. Na realidade, eu acho que aquilo ali não foi um trabalho normal, foi um pacto, né? Mas aquele momento que eu queria era só ele. E uma coisa eu falo, eu me arrependi, mas aí já era tarde demais para mim.